Bem, é chegada a hora, em nome dos noivos e de suas famílias, nós agradecemos a presença de todos e dessa forma agora anunciamos a entrada do noivo com sua mãe e na sequência da noiva e desde já nós pedimos, por favor, que permaneçam sentados durante as entradas do noivo e da noiva.
Nesse momento tão sublime, os noivos optaram por receber conselhos bíblicos. Esses conselhos serão dados através do nosso irmão Leandro Brito. Nosso irmão Leandro Brito proferirá um discurso dirigido especialmente aos noivos com o seguinte tema: casamento honroso à vista de Deus. Parabéns, Ivan. Parabéns, Thaís. Que dia especial, não? Que dia maravilhoso esse dia. Todos os que estão aqui presentes, tanto aqui presencial no salão, quanto até mesmo por videoconferência, pelo Zoom, pode ter certeza, se vocês foram convidados para esse dia especial, certamente vocês também são muito especiais para ambos. Por isso vocês estão presentes essa noite, por assim dizer, compartilhando essa alegria, desfrutando junto dessa ocasião tão especial, não é verdade? Hoje, às 9h50 da manhã, 10 para as 10, vocês oficializaram o casamento de vocês. Está aqui a prova tangível, às 9h50 da manhã, quando a juíza entregou esse papel para vocês, foi como se ela entregasse, simbolicamente, um livro em branco. E a partir dessa data, data de 4/11/2002, vocês começam a escrever nesse livro uma linda história, uma história de amor. Pode ter certeza, vamos ser realistas, que nessa história, essa história terão alguns percalços, algumas adversidades que poderão vir. Nós somos realistas em afirmar isso, não é verdade? Mas eu posso garantir, Ivan, Thaís, que as alegrias, a felicidade que vocês terão vão sobressair em cima dessas adversidades, desses percalços. Pode ter certeza disso. Mas com uma condição, de vocês colocarem entre vocês, nessa linda história que vocês estão começando agora a escrever, Jeová Deus. Se vocês colocar Jeová Deus no meio dessa história de vocês,
vocês poderão ter certeza que vocês terão não 1, não 10, não 20, nem 30, mas 100, a eternidade dessa linda história que vocês começam a escrever hoje. E quando você estiver lá idosinhos, lá com 50 anos, com 60 anos, vocês poderão olhar para o outro e falar assim, o Ivan olhando para você, Thaís, você é a minha história. E a Thaís olhando para o Ivan, você também, meu amor, é a minha história. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque Jeová, o originador do casamento, ele viu a necessidade de um homem ter uma companheira. Quando Jeová ele criou Adão, ele ali conversando com Jesus Cristo, ele mencionou, falou assim, não é bom que o homem fique só. Vamos fazer um complemento para que essa pode ajudá-lo. Está escrito isso em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O interessante, se formos ver a palavra complemento, o que é a palavra complemento? Se formos recorrer ao dicionário, complemento significa algo que completa, algo que aperfeiçoa, entendeu? Por exemplo, vamos citar um exemplo. Eu estou falando e minha voz aqui no microfone está propagando para a assistência inteira ouvir. Mas que diria se só ficasse aqui o microfone sem o uso da energia? Será que estaria completo só o microfone? Será que a assistência conseguiria ouvir o que eu estou falando? Ou seja, o microfone estaria incompleto. Então, a energia que supre o microfone, então ele é um complemento, algo que vai aperfeiçoar, e aí, então, se completa para que todos possam ouvir esse discurso, essa palestra bíblica aqui do casamento. Então, Thaís, as pessoas aí fora mencionam quando fala mulher, elas inferiorizam as mulheres, mas não, as mulheres, elas são um complemento do homem. Isso é que Jeová deixou escrito na Bíblia. Querem ver como que Jeová ele instituiu essa provisão do casamento? Abra aí em suas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, do versículo 22, ou melhor, do versículo 21 até o 24. Observe aí quando se deu o primeiro casamento na história humana. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová fez a mulher e levou para o homem. Mas olha que interessante, Ivan, quando Adão viu a mulher, aquela obra-prima que Jeová havia criado. Aí nós podemos ver que o homem, ele sentiu motivado a fazer um verso, uma declaração de amor. Podemos dizer que é o primeiro verso da história humana. Olha que o homem mencionou aí no versículo 23, Ivan. O homem disse então, esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Olha, então ele fez até um versinho aí. E interessante que depois Jeová instituiu o casamento, quando ele disse as palavras do versículo 24, que ele mencionou assim, por isso Jeová dizendo, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então, se apegará à sua esposa, e vocês se tornarão, então, uma só carne. Então, hoje, vocês não são mais dois, mas apenas uma só carne. Pode ter certeza disso. Então, Ivan, Thaís, hoje, conforme dito, vocês estão iniciando esse livro de amor, essa linda história de amor. E nessa história, vocês podem, assim como descrito na Bíblia, as qualidades que Jeová tem, o amor,
vocês podem acrescentar. É como se você estivesse fazendo um prato especial. E aquele prato, vocês colocariam, a receita principal é o amor. Então, vocês acrescentam aí, então, o amor e uma outra qualidade que Jeová tem, que é a felicidade, que é ali em 1 Timóteo 1, do 11, ele menciona que o Deus feliz. Então, Jeová é feliz. Então, acrescenta na vida de vocês amor e felicidade. E vocês vão conseguir esse feito de, até a eternidade, viver felizes, se vocês fizerem algo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, ali menciona o que vocês têm que fazer. Ali menciona que quando vocês casam, vocês tornam um dúplice cordão. Então, é como se a gente pegasse um cordão, esses cordões que as mulheres fazem tricô, né, crochê. Imagine você exercendo uma força para estourar um cordão desse. Você exerceria uma força, pode romper, não pode? Pode romper um cordão. Mas e se você pegasse esse mesmo cordão e dobrasse em dois? Aí você teria que exercer uma força bem maior. E era difícil. Se torna difícil estourar, então, esse cordão. Mas pode acontecer, se você depende da força, você romper. Então, por isso, Ivan, Thaís, para que o casamento de vocês perdure por longo tempo, vocês têm, assim como Eclesiastes menciona, vocês têm que transformar esse duplo cordão em um tríplice cordão. Ou seja, Jeová, ele tem que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Então, não esqueçam, orem juntos. Em tudo que vocês forem fazer, orem juntos. Estudem juntos. Leiam a Bíblia juntos. Trabalhem para Jeová juntos. Em prol do reino, trabalhem juntos. Certamente, a amizade de vocês dois vão cada vez mais estreitar a relação de vocês dois. A relação que vocês têm com Jeová vai ficar cada vez mais estreita e o casamento de vocês, sem sombra de dúvida, vai perdurar pela eternidade. Pode ter certeza disso. Porque Jeová, ele conhece muito bem nós. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. E quando nós passamos por uma situação desafiadora, quando passamos por um percalço, Jeová sabe o que nós precisamos. Ele conhece nós mais do que nós mesmos. Por isso, recorram a Jeová. Deixa que Jeová seja o cordão entrelaçado entre vocês dois. Tá bom? Vamos falar um pouquinho com você, Ivan? Gostaria de conversar um pouquinho com você. Ivan, a Bíblia fala que você, como um homem, você é o chefe da família. Isso é a Bíblia que menciona. Você como chefe da família. Vamos ver? Vamos recorrer à Bíblia? Abre aí as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, e o versículo 25, 28 e o 29. Efésios, capítulo 5, versículo 25, 28 e o 29. Olha, interessante, Ivan, antes de ler esse texto, como chefe de família, você deve tomar a dianteira em suprir a necessidade da sua esposa. Sim, as necessidades materiais, as necessidades emocionais e principalmente as necessidades espirituais. Então, você tem que estar atento em suprir essas necessidades de sua esposa. Promover recreações, né? A Thaís bem gosta, né, Thaís? Então, promover uma recreação é muito saudável para o casamento, entendeu? Então, como chefe de família, você deve estar atento em prover todas essas coisas. Um exemplo que você tem, Ivan, que todos nós, como chefe de família, temos, é o exemplo de nosso Senhor Jesus. Eu convidei a todos a abrir as Bíblias aí em Efésios, no capítulo 5, e observe aí o exemplo que nós temos. Efésios capítulo 5, versículo 25, o 28 e o 29,
Primeiramente, diz assim no 25: Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Aí no versículo 28, do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como o Cristo faz com a congregação. Observou aí? Então, se nós formos lá recorrer Jesus com seus discípulos, chamando a congregação, como até mesmo a Bíblia menciona que a congregação é como noiva de Cristo. Então, olha que interessante, Jesus, ele não proveu, por exemplo, as necessidades físicas de seus discípulos, ele não proveu as necessidades materiais, as necessidades emocionais e principalmente as necessidades espirituais. Não foi assim? Jesus, ele entregou a sua vida em prol dos discípulos. Olha, vai bem além, né? Então, nós podemos, como chefe de família, então, a partir de hoje, Ivan, pensa no exemplo maior que é Jesus. E ainda, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Efésios essas palavras, ele mencionou, do mesmo modo, vou colocar você aqui, Ivan, você deve amar sua esposa, Thaís, como o seu próprio corpo. Porque se você ama ela como o seu próprio corpo, aqui o apóstolo Paulo menciona, você vai o alimentar e cuidar dela, assim como Cristo faz com a congregação. Jamais você vai procurar feri-la com palavras, com gestos. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Todos nós, principalmente você, quando esteve hoje se preparando para esse dia especial, você rapou a barba, não rapou? Deixou o bigode, ficou bonito. Olha. Mas quando você foi rapar a sua barba, raspar, você pegou o barbeador e passou de qualquer jeito? Não, certamente que não, né? O que ia acontecer? Ia machucar, ia até mesmo dar uma alergia no rosto, um ferimento. Mas não, o que você fez? Você se preparou o seu rosto para fazer essa barba. Você passou uma loção barbear, uma espuma, né? Você talvez passou uma aguinha quente para, assim, soltar os poros, para ficar mais fácil, não é? Então, você cuidou do seu rosto, por quê? Você não quis feri-lo. Da mesma forma, a esposa. Lembra-se que vocês não são mais dois, vocês são um. É a sua carne. Então, qualquer coisa que você for pensar, até mesmo em palavras, pense, eu vou ferir a mim mesmo. Isso vai doer demais. Então, assim como você fez a barba hoje. Então, você pode ter certeza que Jeová vai abençoar você, tá bom? E o interessante também, Ivan, que Jesus, ele não exigia que os discípulos que os discípulos respeitassem a ele. Ele não obrigava os discípulos, vocês têm que ser obedientes a mim. Não, nós nunca vimos isso, Jesus falando essas palavras. Mas sabe o que Jesus ele fazia? Ele conquistava o respeito e admiração dos discípulos. Logo vinha a obediência deles. Então, olha, pelos gestos, pelas atitudes de Jesus, ele respeitava, ele conquistava, por assim dizer, melhor dizendo, o respeito dos discípulos. Assim será mais fácil para Thaís, quando você conquista o respeito dela. E é isso que a esposa ela faz. Até mesmo Efésios, eu vou falar um pouquinho com a Thaís agora, Thaís. Efésios capítulo 5 fala também para as esposas, né? As esposas, elas como um complemento, ela tem que ser honrada pelo marido. Mas o interessante também é que as esposas, ela respeita o marido como o chefe da família. Tanto é que em tudo, precisa de uma chefia, né? Precisa de alguém direcionando a situação. Em tudo. Vamos supor, numa empresa sem um chefe, o que acontece? Um caos, infelicidade. No casamento também. Se no casamento não tiver uma chefia, o casamento pode se tornar um caos, uma infelicidade.
Então, como marido, você é o chefe da família. E a esposa, a Thaís, ela vai respeitá-lo como chefe de família. A Bíblia menciona isso. Vamos ver na Bíblia? Abre aí agora as suas Bíblias no livro de Efésios mesmo, o versículo 22 até o 24. Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24. Olha o que diz sobre a esposa. Diz assim: a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Desse fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Observou então, Thaís? Então você deve estar sujeita ao marido. Mas isso quer dizer que se torna o Ivan acima de você? Não, claro que não. Nós acabamos de ver que, como o microfone precisa da energia como um complemento, o Ivan precisa de você como complemento. Sem você, o Ivan estaria incompleto. Então, lembra que a esposa é um complemento, algo que aperfeiçoa, segundo o dicionário. Então, você vai estar aperfeiçoando o casamento quando você for obediente a ele. Então, isso mostra que você precisa cooperar para que o âmbito familiar seja feliz, para que aquela pitada de amor, aquela dose, né, não uma pitada, mas taca amor, né, nesse casamento, ela pode fluir, e isso depende de você como uma esposa que é sujeita ao marido, e você vai ser o complemento dele, porque às vezes vocês vão ter que tomar decisões juntos, mas pode acontecer que uma decisão que o Ivan tomar não é aquela que você queria. Isso vai acontecer. E agora, será que você torcerá para que tudo ocorra bem, para que dê certo, ou você vai ficar torcendo para que dê errado, para depois no final você falar, não falei? Não falei que ia dar errado? Ou você prefere tentar junto, mas mesmo dando errado, você chamar ele, falou assim, olha aqui, mozão, vamos fazer desse jeito? Vamos sentar? Vamos... O que você acha da gente fazer assim? Olha, então uma esposa sujeita ao marido. Aí, Thaís, como o Provérbios descreve a esposa capaz lá, lembra? A esposa capaz, seu valor é bem maior do que corais. Então, seu valor é bem maior do que o ouro. Qualquer coisa, qualquer valor que tiver nesse mundo, que se compara com uma esposa capaz, uma esposa que agrega aí para que possa estar fazendo um casamento feliz. E pode ter certeza que se você cumprir com o seu papel, certamente será um casamento muito feliz. Pode ter certeza disso, tá bom? E quando nós falamos aí do amor no casamento, o amor, ele serve como proteção também, sabia? Por exemplo, quando nós saímos, quando está frio, quando está muito frio, por exemplo, igual ontem mesmo, até a Thaís mandou uma mensagem de texto falando, pessoal, se prepare, porque está frio. Qual que nós, que nós imaginamos? Vamos pegar um agasalho, porque para nos proteger, porque vai estar frio amanhã. Então, uma roupa, ela protege. A roupa, ela nos protege. Assim também é o amor. Quando nós colocamos o amor, ele nos protege, protege nosso casamento. A roupa protege, por exemplo, da chuva. Quando você sai na chuva, você coloca um tipo de roupa. Quando você está no calor, você coloca uma roupa mais fresquinha para proteger do calor. Então, a roupa é uma proteção. Então, o amor também é uma proteção. Vamos ver isso na Bíblia? Abre aí agora em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E o versículo 12 ao 14, que diz:
Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos diz assim: portanto, Ivan, Thaís, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Isso no casamento de vocês, vocês terão que ter essas qualidades. Continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo se que alguém tenha razão para queixa um contra o outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Aí o apóstolo Paulo conclui com o versículo 14. Mas além de todas essas coisas, Ivan e Thaís, revistam-se de amor. Olha a palavra, revistam-se de amor. Por quê? Pois o amor é o perfeito vínculo de união. Observaram? Então, assim como a roupa protege, se vocês revestir de amor, revistam-se de amor. O amor é o perfeito vínculo de união. O amor vai proteger vocês. Pode ter certeza disso. Assim também, vamos continuar falando da roupa. Vocês estão bonitos. Olha o semblante da Thaís. Olha o Ivan. Então, a roupa, ela embeleza. A roupa, ela embeleza, ela ilumina, por assim dizer. O amor também. O amor, ele embeleza o casamento. Ele torna visível para todas as pessoas, porque ele vai iluminar. Se vocês têm amor no casamento de vocês, isso vai ser visível para todas as pessoas. Assim, o amor, ele tanto protege, como ele embeleza o casamento. Como a Bíblia destacou aqui, então vocês devem revestir de amor. E como que vocês podem fazer isso, revestir-se de amor? Vocês podem isso praticando. Praticar isso. Assim como a gente precisa exercitar o corpo, né? Praticar atividades para exercitar o corpo, o amor também ele precisa ser exercitado. Ivan, como que você pode fazer isso na prática, exercitando o amor no seu casamento? Chega à tardinha, passa ali na vendinha, pega um bombom, ou passa numa floricultura, pega uma rosa. Isso sem ser datas especiais. Não vai pegar rosa no jardim, que isso não pode, é crime, mas compra uma rosa na floricultura e chega sem ela perceber. Pode ser que às vezes ela não vai nem, mas por dentro ela vai estar transbordando de alegria, pode ter certeza disso. Isso é praticar o amor no dia a dia. Thaís, também você pode fazer o mesmo. Aquela camisa bonita, vermelha, que ele gosta. Já imaginou? Você chegar assim sem ser uma data especial, como que ele vai gostar? Vocês podem mandar mensagem de texto um para o outro. Meu amor, como que você está? Meu amor, você já almoçou? Olha, já imaginou? Então isso é praticar o amor, é vocês estar revestindo do amor no casamento de vocês. E pode ter certeza que isso ajuda muito. Não sou eu que estou falando, mas a Bíblia menciona. E nós acabamos de ver, se você colocar Jeová no meio de vocês, como um cordão tríplice, e é Jeová que menciona isso. Pode ter certeza que a história de amor de vocês vai perdurar por muito tempo. Assim como o apóstolo Paulo mencionou lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, quando ele estava falando sobre o amor, ele terminou assim, que eu gostaria até mesmo de terminar essa palestra, quando ele falou assim, o amor nunca falha. Pode ter certeza disso. Agora nós vamos ver os votos de casamento de vocês. Se vocês desejarem, vocês podem ficar de pé, e aí vamos estar trocando os votos e depois as alianças. Então, o noivo, ele vai ser o primeiro a trocar os votos, aí você pode citar para ela, viu, Ivan? Eu, Ivan, aceito Thaís como a minha esposa legítima para amar e prezar em harmonia com a lei divina,
conforme especificadas nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Thaís, aceito você, Ivan, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Agora pode fazer a troca das alianças. Vocês poderiam mostrar para a assistência a aliança de vocês? Podem mostrar para a assistência. Essas alianças, elas são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos aqui presentes, até mesmo os que estão por videoconferência, a união deste homem e dessa mulher nos laços do matrimônio. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos cantar o cântico de número 132, Somos Um. Vamos fazer uma oração, depois cantaremos juntos. Amém. Então, vamos cantar o cântico 132, Nós Somos Um, com base em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e o 24. Se a assistência desejar ficar de pé, poderemos... Só de te ver, só de te olhar, sinto um amor que não vai passar. Agora estás ao meu lado, presente de Jeová. Nós somos um, como Deus quer, uma só carne, homem e mulher. Unidos nós ficaremos em tudo que vier com Jeová, o nosso Criador. Vamos escrever a nossa história de amor, juntos a Deus. Vamos servir Os nossos votos